mas é assim mesmo, estabilidade no sistema. Vou abrir aqui para vocês, só para a gente ver, tá, como é que ficou. Porque eu estava olhando pelo plano, gente, nós temos que fazer 4 avaliações, tá? Mas no nosso caso, nós vamos fazer aquela mesma modalidade, tá? Uma avaliação vai valer por 2, outra avaliação vai valer por 2, entenderam? Então, vamos ter o seguinte, já tem a data definida aqui, mas no caso vai ser mais ou menos assim, olha só. E aí, deixa esse negócio aí da frente aqui. Deixa eu ampliar aqui. Eita, foi demais, mas vamos lá. Aqui tá. Então é o seguinte, a gente começa com a nossa introdução, coleta e organização de dados, né, análise de dados, a introdução estatística descritiva, apresentação de dados em tabelas e gráficos, medidas de tendência central, medidas de dispersão, medidas de separatrizes. Aqui, as separatrizes aqui são média, mediana, quartil, centil, análise de regressão e correlação. Olha, toda essa parte aqui, gente, a gente vai estudar, tá? Vamos ver várias formulinhas, mas na prova e no trabalho vocês podem usar o Excel, tá bom? Eu vou só mostrar mesmo porque o matemático gosta de estar fazendo fórmula e tal, fazendo cálculo. O matemático, ele sabe que ele pode fazer, por exemplo, um cálculo da matemática no R, no GeoGebra, no estatística. Ele tem, na verdade, uma certa obrigatoriedade de saber como é o cálculo, né? Mas, assim, para a geração do nosso relatório, a gente vai cair matando no Excel, tá bom? Olha, professor, fez o meu trabalho, eu usei o Excel. Beleza, tá certo, tudo certo. Regressão e correlação dá para fazer no Excel também, tá? Aí depois a gente entra na parte de probabilidade. Na parte de probabilidade, uma introdução, a gente vê a definição de axiomas e teoremas, aqui entra a parte de, por exemplo, probabilidade condicionada, o teorema de Bayes, né? Aí vamos para as discretas. Das discretas, nós vamos trabalhar basicamente a binomial, que já é conhecida de vocês, e a distribuição normal de Gauss. A normal de Gauss vai ajudar a gente aqui muito na parte de estimação, na parte de inferência. Porque aquilo que a gente conversou ontem, isso aqui era contínua, né? A gente conversou ontem sobre confiança, erro. Então, a confiança nada mais é do que a área definida por uma normal padronizada a Z. E aí, esse valor de Z sempre vai corresponder a uma confiança. Por exemplo, eu quero 95% de confiança. Então, o valor de Z será 1,96, assim por diante. Aí vem as distribuições amostrais, que é mostrando para vocês o teorema central do limite. Aqui vem a estimação pontual, aí vem, olha, é o seguinte, eu quero fazer uma estimação pontual da média, da proporção, aí vem por intervalo, da média da proporção para as 3 situações, 4 situações, né, grandes amostras, pequenas amostras, com variância conhecida, variância desconhecida. Aí vem o teste de hipótese, a gente fecha aqui com o teste de hipótese, que na verdade o teste de hipótese é a aplicação de tudo isso aqui. Toda a parte de probabilidade, mais a definição da hipótese, se há igualdade, se não há igualdade, se a gente vai usar o teste T, se a gente vai usar o teste Z, né, se são laterais, unilaterais, definição de hipótese de nulidade, alfa, o p-value, né, coisa dessa natureza. Então, a parte mais sofisticada mesmo, gente, a parte assim, meio assim, que eu digo para vocês que é a parte mesmo que tem assim um refinamento, essa parte aqui das contínuas para frente, tá? A parte que tem mais um refinamento assim maior. Mas eu sempre que eu trabalho com turma de matemática, a gente tira isso aí de letra. Aí, olha só, a nossa avaliação, eu falei para vocês que uma seria dia 30 e a outra seria dia 12. Então, vai ser aquela coisa que eu falei para vocês. A primeira vai ser aquele trabalho em grupo, tá? Aí vale 4. A segunda vai ser o trabalho individual. Aí essas duas aqui vão compor nota. Por exemplo, professor, eu tirei 4 aqui e tirei 6 aqui. Então, eu tenho 10. Aí vai ser a nota que eu vou lançar aqui e aqui. Entendeu? Olha, professor, é o seguinte, eu tirei 9, aqui eu tirei 4, aqui eu tirei 4, nessa daqui eu tirei 4, nessa daqui eu tirei 5, tirei 9. Beleza, vai ser lançado 9 aqui e 9 aqui. A mesma situação vai acontecer na terceira e quarta avaliação. Na terceira avaliação, eu vou mandar o trabalho em grupo, e na quarta avaliação, eu vou mandar o trabalho individual, certo? Vamos fazer o trabalho individual. Professor, eu tirei 10. Ótimo, vou lançar 10 na terceira, eu vou lançar 10 na quarta. Essa dinâmica aí do lançamento de notas, vocês entenderam? Alguma dúvida? Creio que tá tudo ok, professor. Beleza, tá Tá legal. ótimo.
Tá, beleza. Aí qualquer coisa vocês podem me falar, olha, não, professor, não seria melhor assim, sabe, tá, mas acho que assim tá mais tranquilo. Aí vamos seguindo aqui, A referência, coloquei o Spiegelmurray aqui, da probabilidade do Bookman, mas o material eu vou passar todo para vocês. Então é isso, tá? Eu vou só aqui fazer o seguinte, eu vou diminuir isso daqui, eu vou copiar e jogar lá para o nosso... Só a parte da descrição. Nosso WhatsApp, tá? Deixa eu tirar um instantâneo aqui dele. Só a descrição aqui. Até a parte de avaliação. Beleza. Vou jogar no nosso WhatsApp para vocês acompanharem, tá legal? Deixa eu voltar aqui. Cadê o nosso grupo matemático? Tá abrindo aqui, tá? Pronto, beleza. Então vamos aqui, estatística. Está reiniciando. Bem, hoje nós vamos trabalhar o tema da tabelas e gráficos. Dentro daquela proposta de conteúdos, a gente vai continuar trabalhando, nós vamos continuar trabalhando naquele material, o livro Estatística EAD, que foi produzido pelo professor Fabrício, tá bom? Deixa eu ver aqui. E aí, basicamente, nas páginas, na continuação, né, do que nós vimos na primeira página, até a 14ª página, eu acho, vimos ali a parte introdutória. Olha, eu joguei para vocês aí no WhatsApp, tá? O material. Bem, deixa eu entrar agora no material que nós vamos trabalhar agora, que é o livro de estatística. Deixa eu abrir ele. Ok. Tá, é esse aqui. Bem, olha só, essa primeira parte, que é a unidade 1, conhecendo a estatística, nós trabalhamos ontem. Hoje nós vamos trabalhar com a unidade 2, tá? Que é a representação tabular. Então, vamos lá na unidade 2. Toda essa primeira parte aqui que eu vou passar, nós já vimos ontem, ok? Conhecendo estatística, introdução, o que é estatística, a palavra estatística, definições, conceitos, tá? Tipos de variáveis, né? Qualitativa e quantitativa, bom? As fases do método estatístico, que precisa ser feito, tá? Se quiserem resolvendo logo esses exercícios, vocês podem resolver, que daqui eu vou tirar lá alguns, depois na nossa lista aqui da frente, essas atividades aqui, ó. Bem, aí vamos começar aqui da parte de representação tabular, tá? O que acontece? Você vai realizar uma pesquisa, né? Você vai realizar uma pesquisa e nessa pesquisa você vai coletar os dados, certo? Depois que você coleta, professor, eu tenho um problema de pesquisa. O problema eu quero avaliar a relação ensino-aprendizagem, a relação de professores com aluno. Legal, tudo bem. Professor, eu quero fazer uma pesquisa, aí eu vou coletar os dados. Legal, coletou os dados e agora eu preciso apresentar esses dados em tabelas e em gráficos, tá? Como é que eu faço? Aí é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, trataremos da questão das tabelas e gráficos estatísticos, também observaremos as séries estatísticas, que são de fundamental importância no estudo descritivo, pois em todo estudo estatístico os dados observados necessitam ser organizados para que se faça a análise dos mesmos, né? Então, vamos ver aqui a tabela estatística, que é uma tabela, que são séries, representação gráfica, como fazer o gráfico, tipos de gráfico, distribuição de frequência. Aí vamos para a tabela. A tabela é uma apresentação tabular, uma representação numérica dos dados, né? Consiste em dispor os dados em linhas e colunas distribuídas de modo ordenado, seguindo algumas regras, tá? Então, aqui que está o segredo, viu, gente? Segundo algumas regras práticas. Então, olha o seguinte, qualquer trabalho científico, seja o TCC, seja um artigo, seja uma dissertação de mestrado, seja uma tese de doutorado que vocês vão fazer futuramente, tudo isso, tá?
vocês vão precisar estar muito atento para as regras da BNT. Tá? Na academia, a regra da BNT geralmente ela é muito cobrada. Então, os trabalhos acadêmicos eles são extremamente rigorosos nesse aspecto aí de regras, tá? E uma das coisas que eu observo muito, muito em TCC é a falta das regras em tabela e gráfico, né? Como colocar um título que tenha o cabeçalho, como colocar um rodapé. Então, se você coloca uma tabela, coloca um gráfico, tem que ter essas coisas, né? Então, essas tabelas, elas são adotadas aí por todas essas regras, tá? E daí, por exemplo, numa tabela, o que é que precisa ter numa tabela? Uma tabela, ela pode ser feita no Word, ela pode ser feita no Excel, ela pode ser feita em outros programas, mas o mais importante é que essas regras sejam atendidas, tá? O mais importante é que essas regras sejam atendidas. E daí, por exemplo, dessas regras, uma das principais regras, né, que tem aí, essa regra, principalmente do título, tá? Porque o título sempre ele tem que compor o que, o quando e o onde. Eu gostaria de falar assim mesmo, a tabela é um quadro que resume um conjunto de observações. As tabelas têm a vantagem de conseguir expor sinteticamente em um só local os resultados sobre determinado assunto, de modo a se obter uma visão global mais rápida daquilo que se pretende analisar, tá? Se você está fazendo um trabalho científico, onde todo mundo que está assistindo o trabalho são pessoas daquela área, você pode carregar de informações na tabela, certo? Aí a tabela compõe o título, o cabeçalho, o corpo, o rodapé e as colunas. São basicamente esses elementos aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. O título, sempre no título, gente, o que, o quando e o onde. Por exemplo, nota dos alunos da turma de Igarapé-Açu 2001. O que, o quando e o onde. Sempre tem que ter o que, o quando e o onde. Proporção de alunos que concordam com a situação de relação do professor interferindo na nota, dos alunos de Belém do Pará, da escola estadual do ensino fundamental 2019, tá? Então, sempre o título tem que ter o que, onde, o quando e o onde. O corpo da tabela vem sempre a coluna indicadora. Aí, isso aqui é muito importante, gente. Sempre essa primeira coluna, sempre nessa primeira coluna, nós vamos ter a variável de estudo. Como assim, professor? Por exemplo, você faz uma pesquisa, monta a tabela, aí você pergunta a idade. Aí você quer saber a idade média. Então, sempre a variável idade vai ficar aqui. Eu quero saber o peso médio, o peso vai ficar aqui. Eu quero saber a altura média, a altura vai ficar aqui. Eu quero saber a nota vai ficar aqui. Então, sempre a coluna indicadora é a coluna da variável que nós vamos extrair medidas de tendência central e medidas de dispersão, tá? E aí essa segunda sempre é a coluna numérica, a coluna da frequência. Aqui você tem uma coluna indicadora, que é a variável de estudo, aqui a frequência dessa variável vai ser nessa segunda coluna. Embaixo nós vamos ter a fonte. Fonte, esses dados aqui foram extraídos da SEDUC, coloca a fonte. Esses dados foram extraídos do Ministério da Educação, coloca na fonte. Professor, como é que eu faço se eu fiz a pesquisa e os dados são meus? Então coloca próprio autor. Tá? Você pode colocar próprio autor aí embaixo. Algumas notinhas, algumas observações, tá? Você coloca sempre embaixo. Eu tenho algumas recomendações que vocês podem verificar depois, né? Vamos falar sobre série estatística. É o seguinte, série estatística. O que é uma série? É um conjunto de dados referenciados aos seguintes fatores: tempo, local e fenômeno, tá? Se a série ela se refere a tempo, então você vai ter uma série temporal. Se a série se refere ao local, você vai ter uma série geográfica. Se a série se refere ao fenômeno ou à especificação, você se refere a uma série especificativa, específica,
tá? Como assim? Por exemplo, como é, professor, que a série se refere ao tempo? É quando o tempo ele varia. Por exemplo, essa situação aqui, ó. Série temporal. Nesta série, o elemento de variação é o tempo. Por exemplo, tá aqui, ó. 91, 92, 93, 94, 95. Então, aqui quem está variando é o tempo, então é uma série temporal. Se aqui estiver variando o lugar, eu tenho uma série geográfica. Se eu tiver aqui a especificação variando, eu tenho uma série específica, tá? Então, vamos ver aqui embaixo, ó. A série geográfica. Aqui embaixo tem uma geográfica. Tá aqui uma geográfica, ó. Abaetetuba, Ananindeua, Barcarena e Belém, uma geográfica. Uma série específica, por exemplo, essa aqui é uma série específica aqui, ó. Tipos: automóveis, comerciais leves, comerciais pesados. Aqui eu poderia ter, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio e graduação, seria uma especificativa. Tá? Nesse material aqui, o Fabrício colocou bem aqui, ó. Por exemplo, aqui está aqui, ó, série geográfica, né? Série geográfica. Aí quando você desce aqui, você vai ter essa tabelinha aqui, ó. Precisa ajustar isso aqui na página 9, isso aqui, ó. Tem essa tabelinha. Na verdade, essa tabelinha aqui, ela não é uma série geográfica. Ela acabou ficando aí, mas ela não é uma série geográfica. Ela é uma série específica, tá? Agora, se eu tiver as duas variações, por exemplo, nesse caso aqui, ó, está variando o tempo e está variando o lugar, então eu tenho uma série mista. Se tivesse variando só o tempo, seria temporal. Se tivesse variando só a especificação, por exemplo, aqui só o local, seria uma geográfica. Então, aqui eu tenho ao mesmo tempo a geográfica e a temporal. Então, eu tenho uma série mista, tá? Então, isso que são as séries. A representação gráfica dessas séries, tá? Essas séries, tá, em relação à tabela estatística, tá, elas podem ser representadas de várias formas. Então, quais são as séries estatísticas? Temporal, geográfica e específica. Dessas séries, nós podemos construir os gráficos que eu vou mostrar agora. Tem mais uma série que é chamada de série de distribuição de frequência. Só que essa série de distribuição de frequência eu vou apresentar mais lá na frente. Então, vamos aqui para essa série aqui geográfica. Aí aqui fala que tanto geográfica como temporal como específica, tá? Ela fala o seguinte, a gente vai falar sobre gráficos. Os gráficos associados a essas séries, tá? Primeiro ele diz o seguinte, o gráfico ele tem que ser simples, ele tem que ter clareza, ele tem que ter veracidade, né? São os requisitos fundamentais de um gráfico. Faz uma coisa simples, clara e verdadeira, tá bom? Os tipos de gráficos, nós temos os diagramas, tá? Os cartogramas e os pictogramas. Que são diagramas? Diagramas são aqueles feitos no plano cartesiano. Aí vem um gráfico de linha, o gráfico de coluna, o gráfico de barra. Os cartogramas são aqueles gráficos feitos a partir de mapas. Você pega o mapa e coloca as informações. Tipo aqueles gráficos que são apresentados pelos meteorologistas aqui do jornal, né? Aquele pessoal que mostra o tempo, né? O pictograma são representações gráficas que têm desenho. Por exemplo, ao invés de eu colocar uma coluna, eu coloco um lápis. Eu vou falar sobre economia. Ao invés de eu colocar uma coluna, eu coloco moedas, né? Vou falar sobre aviação. Ao invés de eu colocar uma barra, eu coloco um avião. Então, esse é o pictograma, tá? Os diagramas, que são gráficos de linha, gráficos de barra, podem ser feitos no Excel. O cartograma, ele pode ser feito no ArcGIS. O pessoal da geografia utiliza muito. Inclusive, essa semana, eu estive reunindo com um amigo meu estatístico, o Diego, estão organizando um curso sobre o R. A geração de estatística a partir do R, aquele programa R. Ele me falou que os gráficos, por exemplo, você pega as informações, né? Aí você plota no gráfico do R, ele falou para mim que meu amigo Diego falou para mim que ele gera numa velocidade tão grande que é 10 vezes mais rápido que o ArcGIS. Né? Dá para fazer cartograma, inclusive eu vou fazer esse curso
É um amigo meu está oferecendo. Quando ele for oferecer a segunda rodada, eu falo para vocês fazerem um curso, quem tiver interesse, que é o curso de R. O R é muito, muito utilizado. Quando eu já fiz um trabalho de geoestatística, tudo usando o R. Tá? Então, o cartograma, gente, quem tem muita habilidade nisso é a galera de geografia, né? Tem um pessoal lá no Jornal Liberal que eles trabalham só com cartograma, mas os caras são feras lá e tal, eles pegam e... Pictograma também. Uma vez eu fiz uma pesquisa no Sírio, aí eu dei a tabela para eles, eles devolveram, utilizando os pictogramas, que eu fiquei impressionado de ver, ficou muito legal. Fica lindo, lindo o material, lindo material. Mas vamos lá, diagramas. Aí tem, eu vou mostrar só a cara dos gráficos para vocês. Depois eu vou fazer uma rodada com vocês para saber quem já fez gráfico aí no mais. A maioria consegue. Esse aqui é um gráfico de linha, tá? Aqui, ó, que é uma série temporal. Tá vendo? Gráfico de linha. Aqui um gráfico em colunas, aqui para baixo, cadê o gráfico de colunas? Ó, isso aqui em colunas. Pode fazer tridimensional, pode fazer o de barras, que é deitadinho, tá? Aí tem um gráfico em setores. Isso aqui é coluna múltipla, né? Que são série mista. Aí aqui vai variando o tempo, vai variando o lugar. Nós temos o gráfico aqui, que é o gráfico de setores. Esse de setores também é muito utilizado aqui, ó, de setores, ó, que é esse aqui, né? Diminuir um pouco aqui. É aquele chamado gráfico de pizza. Tá? Todos esses que eu mostrei até agora, eles podem ser feitos no Excel. Todos eles podem ser feitos no Excel. Tá? Você faz no Excel, joga no Word, depois transforma em PDF. O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui o gráfico... Aí vem um cartograma, né? O cartograma, você pega um mapa, né? Você pega um mapa e joga as informações no mapa, né? Aqui, ó. Simples cartograma. Ah, professor, faz no Excel? Não, não faz no Excel. Que eu saiba, não faz. Faz no ArcGIS, faz no R, faz em outros programas. Até o Fabrício, que gosta de trabalhar com a teoria da resposta ao item, que é a TRI, eles utilizam a TRI. Eu já vi uma vez uma amiga minha, ela produzindo gráficos em mapa, utilizando a TRI, só que dá um trabalhão danado para fazer. Mas são gráficos assim mais sofisticados, são gráficos de uma análise assim mais apurada, para situações assim muito, né, específicas. Mas fica legal, né? Olha, ó. Aí nós temos o pictograma. O pictograma você pega assim figuras, né? Olha aqui, ó. Falando sobre a população de aluno matriculado. Esse aqui não ficou muito legal, porque parece só a banda de um aluno aqui, ó. Aí seria legal, assim, por exemplo, se colocasse um lápis aqui, né? Entendeu? Aqui um aluno sem a cabeça, um aluno sem um braço. Aí aqui assim, ó. Mas é desenho, você coloca o desenho e aí vai gerar aqui um gráfico, tá bom? Então, esses são os principais gráficos. Gráfico em linha, gráfico em coluna, gráfico em setores, cartograma e pictograma. Desses aí, gente, antes de entrar em distribuição de frequência, desses gráficos, tá? Eles todos podem ser feitos no Excel, tá bom? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aí, sem ter receio de falar, tá bom? Digam para mim o seguinte: quem já produziu um gráfico? Pode responder no chat aí, quem já produziu um gráfico. Pode só dizer sim, sim, sim ou não, sim ou não. Tipo, ou eu. Olha, ficou queima, né? Queima produziu um gráfico. Quem? Assim, parapapá. Vários já fizeram gráfico, né? Bom, uma boa turma, a Clara também fez, Leandro, ok. Quase todo mundo já fez um gráfico, tá? Vocês utilizaram o Excel? Utilizaram o Excel para fazer? Tem informática? Sim, no Excel, né? Vocês já utilizaram algum outro programa que não seja o Excel? Já utilizaram outro programa? Não, né? Word. Sabe que eu nunca fiz gráfico no Word, eu sempre faço no Excel, depois jogo pro Word. Mas legal, saber que pode fazer, você faz no Word, né? Não. Tá certo. Então é o seguinte, eu vou abrir aqui rápido o Excel, tá?
Fazer no Word é complicado, Maria Clara? Sabe que eu nunca fiz gráfico no Word? Nunca. Acho que porque sempre eu tenho os programas de estatística que eu vou fazendo, tá? Bem, é o seguinte, vocês acham, vocês querem que eu produza um gráfico? Vocês querem que eu dê um exemplo de gráfico agora? Ou a gente segue? Vocês, não, professor, a gente já sabe, tranquilo, isso daí bora seguir para frente. Quem quer que eu faça um gráfico? Ou, se vocês não quiserem, a gente segue para frente. Não, professor, a gente já fez gráfico, tá, o Roger quer que faça gráfico, ok. Tá, beleza, então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Excel, vou abrir o Excel novo. E aí, olha essa pesquisa que eu fiz, ela é boa. Tá bom? Eu vou abrir aqui o Excel novo. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho que eu vou abrir o Excel novo. E vou já fazer um gráfico, tá? Eu vou colocar assim, eu vou montar uma tabelinha, tá bom? Com as informações aqui da nossa turma. E eu vou criar aqui uma pequena pesquisa aqui com vocês, tá? Criar uma tabelinha e aí vou, no caso, cadê o novo? Vou fazer a tabela e o gráfico, tá? A gente tem uma noção assim de como pode ficar legal uma tabela e um gráfico. Cadê que eu estou já? Está abrindo. Tem alguns programas que já geram e tal gráfico, como por exemplo um programa como o SPSS, um programa como Estatística, eles fazem gráficos assim extraordinários. Mas vamos aqui para a nossa situação. Deixa eu ver quantos nós somos. Deixa eu ver. Somos 16, já contando comigo. Deixa eu ver aqui. Quantos mais tem? Clícia, uma. Clícia, Maria Clara, duas. Vocês são 15. Desses 15, duas pessoas são mulheres, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma tabela, um gráfico baseado nisso, tá? Ok. Compartilhar com vocês. Vamos lá, então. Já abriu o Excel, tá? Então, vai ser o seguinte. Pesquisa. Pesquisa. Turma de matemática, tá? Aí vou colocar aqui. A tabela vai ser o seguinte. Sexo dos alunos da turma de matemática, manhã, UEPA, ponto 2021. Tá vendo? Coloquei o que, o quando e o onde. Aí vem aqui, aí vem aqui sexo, né? Deletar aqui. Sexo, deixa eu deletar aqui. Sexo, deletar aqui. Número de alunos. Tá bom? Você sabe que eu posso pegar essa aqui, mas eu não vou ajeitar essa aqui. Eu vou colocar aqui. Aí nós temos o seguinte. Tá? Temos aqui masculino, né? Feminino. Ok? Aí feminino tem 2 pessoas, masculino tem 13. Tá? Aí vem aqui o total. Aí o total é igual a 15 alunos. Ok. Fonte. Aí vem aqui a fonte, né? Fonte. Aí, próprio autor. Bom, fizer minha pesquisazinha. Tá? Vou só colocar aqui para ficar legal e tal. Vamos ver aqui. A bordinha em cima. Tá? Vou colocar aqui nesses dois aqui a bordinha em cima. Vou colocar aqui a bordinha em cima. Aqui.
colocar aqui a borda em cima. Tá vendo? Eu estou montando a minha tabelinha aqui. Vocês estão vendo aí, então? Tá dando para ver legal? Sim. Legal, obrigado pelo retorno. Aí aqui eu posso colocar esses caras aqui centralizado. Pronto, já fiz a minha tabela, tá? Agora eu vou criar o gráfico, tá bom? Bem, eu vou colocar aqui assim, ó. Inserir, tá vendo aqui em cima, olha? Inserir, tá? Deixa eu marcar aqui logo ele. Tá dando um bugzinho, tomara que não apague tudo. Eu vou marcar aqui, olha, masculino e feminino. Aí vou aqui, olha, inserir, vou escrever aqui, eu vou colocar um gráfico aqui, ó. Eu vou colocar esse gráfico aqui, ó, de pizza, tá vendo? Pizza. Aí vai gerar aqui, certo? Aí na versão do Excel que eu tenho, na versão, aqui em cima aparecem várias opções, ó. Conforme eu vou mudando a opção, ó. Não, eu quero desse tipo aqui, ó. Vai mudando, ó. Não, eu quero desse tipo aqui, ó. Certo? Não, eu quero desse outro tipo aqui, ó. Quero aqui, ó. Quero esse. Tá? Masculino e feminino. Não quero ver esse aqui. Ó, esse aqui tá legal. Aí eu vou clicar aqui em cima. Colocar aqui o título dele, né? Em cima, vou colocar sexo, alunos. Sexo dos alunos. Tá? Vou colocar UEFA. Só para simplificar, 2021. Ok. Tudo bem. Aí eu posso colocar aqui isso aqui para fora. Posso colocar esse cara aqui para fora, se eu quiser. Ó. Vamos aqui masculino. Vamos lá. Posso colocar esse cara aqui para fora. Tá? Aqui eu posso tirar esse rodapé daqui, ó. Certo? Pronto, fiz o meu gráfico. Tá? Ok, fiz o meu gráfico. Aqui está o meu gráfico. Deixa eu diminuir ele, está muito grande. Aí eu posso pegar esse cara aqui, colar e jogar lá para o... Está muito grande, vou jogar ele aqui para baixo. Pronto, está aqui, ó. Sexo dos alunos. Ah, mas Edmilson, mas não era esse tema, o título era esse. Tá bom, então venho aqui, clico, copio esse cara aqui, venho, coloco aqui e colo no lugar desse ditado aqui. Eu posso mudar a cor? Pode. Eu posso mudar o tamanho? Pode. Posso mudar o tamanho da fonte? Pode. Pode fazer tudo aí, se você quiser. Dá para formatar tudo. Tá? Aí, professor, é o seguinte. Ah, tem uma jogada aí, gente. Por exemplo, eu montei aqui, né? Uma dica para vocês. Quando vocês pegarem isso daqui, isso varia muito, sabe? Quando vocês pegarem essas informações aqui e vocês jogarem direto no PowerPoint, ele vai mudar de cor. Às vezes ele muda de cor, tá? Às vezes ele muda de cor. Então, a dica é o seguinte: joga no Word e depois no PowerPoint, tá bom? Vocês podem ter outra dica e tal aí para mais. Façam isso. Então, pronto, eu fiz o primeiro gráfico, tá? Eu posso mudar o formato. Então, quando eu venho aqui, olha, quando eu pego esse cara aqui, certo? Que eu pego essas informações aqui, ó. Que eu venho aqui em gráfico, inserir gráficos. Meu Deus, olha, tem todas essas possibilidades aqui, ó. Tá? Ele vai abrir aí, fica meio lento, tem todas as possibilidades. Então, dessa forma, você monta o gráfico. Aí você faz copiar e jogar. Aí, na hora de colar no Word, ou na hora de colar, tá? Olha, todos os gráficos são esse aqui, ó. Ou na hora, aí tem, ó, colunas, linha, pizza, barras, área, de dispersão. Esse aqui de dispersão a gente vai precisar para trabalhar com correlação. Ações, superfície, radar. Esse radar é legal para trabalhar durante um ano, assim. Mapa de árvore, explosão solar, histograma, caixa extraída, tem um monte de coisa aí. Cascata. Esse cascata é parecido com box plot. Combinação. Enfim, são várias situações. Ah, sim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só. Quando você vai colar no Word, você vem aqui, ó.
Clica vem aqui, copiar, né? Copiar. Aí quando você vai colar no Word, você pode colar especial. Na hora de colar, tu vais ter duas opções. Ou tu vais colar isso no colar especial, ou tu vais colar como se fosse uma fotografia, ou tu vais colar como se fosse uma planilha do Excel. Se tu colares como uma fotografia, tipo uma imagem, tu não vai poder mexer nada na imagem. Agora, se você colar como Excel, Microsoft Excel, aí você vai poder clicar lá dentro e mudar as coisas, tá bom? Então tem essa diferença. É dessa forma que a gente faz o gráfico, tá bom? Dessa forma a gente faz o gráfico. Alguma pergunta sobre gráfico? Como fazer gráfico? Ou tranquilo? Professor, qual os programas que o senhor recomenda pra gente fazer se a gente fosse fazer um pictograma? Um pictograma, cara, o Canvas. O Canvas é bom para fazer um pictograma. É o seguinte, Roger, tem um programa só de pictograma, tá? Tem um, mas só que ele é caro pra caramba, cara. Entendeu? Eu ainda não encontrei nenhum programa de pictograma assim que seja barato. É coisa assim pesado, entende? Então o que a galera tem feito? Pega o Canvas. O Canvas, tu sabe que é aquele programa que é novo, que você monta banner, você monta as coisas, entendeu? Sim, Ou então, Roger, tu pode fazer. Sabe o Paint? O Paint, aquele programa Paint? Você já viu o Paint? sim, sim. Pois é, tu pode jogar no Paint recortando. Eu faço isso às vezes, quando eu tô no corre-corre, aí eu pego. Ou então o próprio PowerPoint. Pega o PowerPoint, aí tu vais lá no Paint, tu joga a figura, recorta o pedaço, só que dá um trabalhão, Roger. Pega e joga lá no PowerPoint. Joga. Só que tem uma galera agora, esse negócio de aulas virtuais, esse negócio de ensino remoto, de várias ferramentas, né? Nessa onda das várias ferramentas surgiu um negócio chamado. Surgiu não, já tinha. Só que a gente usava pouco, que é o Canvas. Eu fiz um curso aí sobre essas ferramentas novas de ensino, né? Que são várias, né? Várias. Aí tem aqueles que tem do joguinho, né? Vocês viram aquele do joguinho que você joga, você coloca as questões, né? Eu não estou lembrado do nome agora. Aí você dá para os alunos lá, monta, por exemplo, 3 grupos de alunos. Aí tu dá a tarefa para eles, entendeu? Só que eles vão fazendo a tarefa no programinha aqui, ó. Aí, conforme eles vão respondendo, a equipe deles vai passando na frente. Então, tem várias. Dentre essas várias ferramentas, tem o Canvas. O Canvas está famoso, sabe? Vale a pena investir em conhecer o Canvas. Você pode baixar ele. Vou anotar aqui para vocês. Só que o seguinte, Roger, tem que ter, além de paciência, tempo. E é a coisa que, às vezes, o professor ainda não tem, sabe? Professor, vocês vão ver, alguns de vocês já devem estar, alguns de vocês já dá aula já? Tem algum de vocês que já está trabalhando já em sala de aula? Geralmente tem, né? A pessoa pega um cursinho, pega alguma coisa ali, né? Cara, dá muito trabalho porque tu tem que levar a tarefa para casa. E às vezes o professor ele não tem. Né? Mas agora, sabe quem precisa muito? Aqueles professores de ensino fundamental, que tem que estar fazendo desenho. E a gente também, né? Por exemplo, você às vezes precisa fazer uma apostila, né? Aí tem que pegar as figuras, pô, tu pega ali equações diferenciais, né? Pô, tem fórmulas lá que não dá para você fazer rápido assim no Word, né? Nem com equation. Acaba lá no Canvas e vai. Aí, só que é o seguinte, Roger, fica lindo o trabalho, cara. Fica muito bacana mesmo. Fica assim, top. Entendeu? E aí, o programa é o seguinte: não dá para dar assim, olha, vou dar um curso, não dá. Só o cara mexendo, usando, ele vai pegando as manhas, né, do programa. Vocês sabem muito bem disso, né? Mas tem esse. Eu trabalho assim, de forma Frankenstein. Pego o que eu quero, vou recortando, vou colando e vou montando, sabe? Agora, existem programas que fazem isso daí, tá bom? Por exemplo, como eu falei para vocês, eu fiz uma pesquisa do Círio de Nazaré com turistas, sabe? Depois que eu terminei essa pesquisa, eu fui dar uma coletiva para o pessoal da Liberal, junto com o secretário. Aí, o que eu fiz? Eu dei para a repórter uma tabela, assim, com resultados, sabe? Sexo, 54% é masculino, tanto feminino. Quem ficou em hotel, 30% ficou em hotel. Cara, lá pegou essas informações, levou lá para o Jornal Liberal,
uma equipe. Tu imagina, deve ser uma equipe, sim, alto nível, né, cara? Os caras pegaram, meu amigo, quando saiu no outro dia na página do Liberal, que eu olhei, eu fiquei doido, foi muito bacana, cara. Eu da fotografei para poder usar depois, só que não deu certo, porque o cara vai fazer o desenho conforme a proporção, né? No outro ano a proporção já é diferente. Mas eu ainda consegui salvar um monte de coisa lá que eu uso até hoje. Tipo assim, eu fotografei, escaneei, né? Jogo no Paint. Eu uso muito o Paint para dar aula. É um quadrinho, tu joga, vai recortando, risca aqui, risca ali, né? Aí eu vou recortando, vou montando. Só que eu não tive mais tempo para fazer isso. Mas aí, com calma, dá para fazer legal, tá? Bem, e aí, beleza aí o do Excel? Aí, pronto, aí, por exemplo, tem coisas aqui que o meu Excel faz, tem coisas que o Excel de você já faz que o meu não faz, tem muitas versões, né? São várias versões. Bem, encerrando essa parte aí de gráficos, eu vou falar agora sobre uma série que é diferente. Vou fazer uma pegadinha aqui com vocês. Eu vou mostrar para vocês uma série, tá? O elemento de estática está ali, deixa eu abrir ele. Eu vou mostrar para vocês um tipo de série, eu vou perguntar para vocês se vocês conseguem identificar se ela é uma série temporal, se ela é uma série específica, ou se ela é uma série de geográfica. No caso, eu vou abrir aqui, compartilhar de novo o material para gente. Está aqui o material. Essa série aqui, olha. Gente, essa série aqui, que essa tabela, série é a mesma coisa que tabela, viu, gente? Série é a mesma coisa que tabela. Essa série aqui, ó. Olha, essa série aqui, vocês podem reparar, deixa eu até aumentar um pouquinho mais ela aqui, que aqui nessa primeira coluna, você não está variando o tempo, não está variando o lugar e não está variando a especificação. O que eu tenho aqui é o seguinte, é uma frequência 20, tá vendo? E essa frequência, ela é distribuída conforme o valor de x. Por exemplo, aqui, nota dos alunos. Desses 20 alunos, 2 tiraram nota 3. Desses 20 alunos, 2 tiraram nota 4. Desses 20 alunos, 3 tiraram nota 5. Desses 20 alunos, 4 tiraram nota 6. Desses 20 alunos, 4 tiraram nota 7. Então, isso aqui é uma série chamada série de distribuição de frequência. Então, vejam só. Essa série, olha, nós temos a série temporal, a geográfica, a específica, que geram aqueles gráficos que eu mostrei para vocês, de coluna, de linha, de setores, pictogramas, cartogramas, aquela história lá. Aqui já é o outro tipo de série, a série de distribuição de frequência. Esse outro tipo de série vão gerar outros tipos de gráficos, tá? Aí, olha, a distribuição de frequência ela pode ser assim e pode ser com intervalo, tá vendo? Intervalo, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 40 alunos, tá? Desses 40 alunos, 7 têm idade de 5 a 7 anos. Desses 40 alunos, 5 alunos têm idade de 7 a 9. Então, olha, as idades aqui, elas estão em, nós chamamos de classes, intervalos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes, tá? O que nós precisamos aprender? Como montar essa distribuição e conhecer cada uma delas, tá bom? E conhecer essa série por completo. Aí eu vou apresentar ela para vocês. Os elementos dessa distribuição de frequência, tá bom? Os elementos são, é bom eu mostrar aqui para vocês, cada elemento desse. Deixa eu ver se eu tenho uma completa aqui embaixo. Essa distribuição completa. Não, não tenho, mas nós vamos ter o seguinte, eu vou mostrar mais para vocês lá em cima. Nós vamos ter aqui, eu vou pegar aqui, por exemplo, essa série aqui de cima. Então, é o seguinte, quais são os elementos? Classes, são essas classes, olha, classes são os intervalos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. A primeira coluna chama-se frequência simples, essa frequência simples aqui, 7, 5 é a frequência da primeira classe, o 5 é a frequência da segunda classe, o 6 é a frequência da terceira classe, o 4 é a frequência da quarta classe, e assim por diante, frequência simples. Cada classe tem o limite inferior e o limite superior. O limite inferior da primeira classe é o 5, o limite superior da primeira classe é o 7.
limite inferior, limite superior da segunda classe, limite inferior, limite superior da terceira classe, assim por diante. Tem também, da tabela toda, o limite inferior da tabela, que é 5, que eu chamo distribuição de frequência. Então, o limite inferior da distribuição de frequência é o 5, e o limite superior da distribuição de frequência é o 19, tá? Ou seja, o menor e o maior valor da distribuição toda. Aí nós temos, por exemplo, amplitude de classe. Amplitude de classe é essa distância daqui, ó. Por exemplo, olha, a distância entre 7 e 5 é 2. Então, a amplitude dessa classe é 2. A amplitude da segunda classe também é 2. A amplitude da terceira classe também é 2. Então, a amplitude ela sempre é constante. Como eu encontro a amplitude? O limite superior menos o limite inferior. E tem também a amplitude total da distribuição. Então, a amplitude total da distribuição vai ser o maior valor da distribuição, 19, menos 5. Então, a amplitude total da distribuição é 19 menos 5. Tá? Aí tem o ponto médio da classe, é o valor que fica aqui no meio. Por exemplo, entre 5 e 7 ficou 6. Como é que eu encontro o ponto médio da classe? 7 mais 5 é igual a 12, dividido por 2, 6. Então, o ponto médio é a média dos limites inferior e superior de cada classe. Por exemplo, o ponto médio da primeira classe aqui é o 6, o ponto médio da segunda classe é o 8, o ponto médio da terceira classe é o 10. Como é que eu encontro 10? 9 mais 11, 20. Divido por 2, 10. O ponto médio da última classe é 18. Como é que eu encontro 18? 19 mais 17, né? Aí vai dar, no caso, 36, dividido por 2 é 18. Então, esses são os elementos. Aí essas frequências aqui, por exemplo, aqui é 4, né? Eu podia fazer uma frequência percentual aqui no lado, olha. 4 corresponde a 10%, né? Então, ao invés de 4, eu poderia colocar 10%. O 10% seria a frequência relativa percentual. E eu poderia também ter a frequência acumulada, por exemplo, aqui 7 mais 5, 12, mais 6, 18, mais 4, 20, mais 8, 28, mais 7, 37, mais 3, 40. Então, seria a frequência acumulada. Todos esses elementos existem. Eu vou mostrar para vocês aqui embaixo, por exemplo. Aí vem as convenções de fechado e aberto, né? Pode ser fechado e aberto dos dois lados. Limite inferior da distribuição de frequência. É o LI maiúsculo. Limite superior da distribuição de frequência, o LS. Amplitude total da distribuição, LS menos LI. Classe de uma distribuição de frequência. As classes, quantas linhas tem, né? Eu posso calcular essa classe, ela vai ser sempre a raiz de N. Como assim? Por exemplo, eu faço a pesquisa. Se eu entrevistar 36 pessoas, eu tenho raiz de 36, é 6, então eu tenho 6 classes. Se eu entrevistei 25 pessoas, raiz de 25 é 5, então eu vou ter 5 classes. É o que ele está dizendo aí, tá bom? A limite inferior da classe é o LI, limite superior da classe é o LS, amplitude total da classe é o AT, alguns chamam de H, tá? Então sempre o AT vai ser limite superior menos limite inferior. A frequência simples, a frequência já está lá, a frequência acumulada eu mostrei, a relativa é o percentual de cada frequência. Aí, o ponto médio da classe, que é o limite superior mais limite inferior dividido por 2, e o intervalo de classe. O intervalo de classe, que é o H, ele é a amplitude total dividido por K. Então, olha só, o valor do intervalo, ele pode ser limite superior menos limite inferior. Ou ele pode ser amplitude total toda, amplitude total inteira, dividida pelo número de classe, que é o K. Bem, aí a pergunta é o seguinte, professor, como eu faço para construir uma distribuição de frequência? Aí aqui tem os passos. Primeiro passo, colocar os dados em forma de rol. É assim, por exemplo, você vai fazer a pesquisa, você vai para campo, você coleta os dados. Professor, já tenho os dados aqui. Como eu faço para construir aquela tabela de distribuição de frequência? Aí tem um passo a passo. Primeiro passo é colocar os dados em forma de rol. Segundo passo é calcular a amplitude total. Terceiro passo, calcular a raiz de N. E o quarto passo é calcular o valor de H. Aí aqui embaixo tem um exemplo. Tem aqui um rol, ele faz o primeiro passo, ele faz o rol, que é organizar os dados em ordem crescente, ele faz uma pesquisa e consegue essas informações aqui. Ó. Isso aqui é o dado bruto. Aí ele coloca em ordem crescente,
calcula a amplitude total, tá? Calcula a amplitude total, acha o valor da raiz de N e acha o valor de H, que é o intervalo de classe. Aí ele vai seguir passo a passo. Olha o passo que ele faz aqui. Primeiro passo, olha, ele começa aqui pelo o valor menor, ele coloca o 0 aqui. Segundo, aí ele vai pegar o 0 e somar com o valor de H, vai dar 2. Depois repete o 2, soma com H 2. Depois repete o 4, soma com H 6. Repete o 6, soma amplitude 8. Repete o 8, soma 10. Então, o primeiro passo é esse, coloca o menor valor e vai somando os H's com amplitude. Depois aqui, o quarto passo, ele vai contar, por exemplo, quantas informações estão de 0 a 2 abertas. Não conta o 2, né? São 4 informações. Aqui, quantas informações estão de 2 a 4 abertas? 2 informações. Aí ele monta a distribuição de frequência dele aqui. Aí depois vocês vão poder olhar isso com mais tranquilidade, verificar, tá bom? Essa construção de distribuição de frequência faça uma releitura disso daqui. Bem, então nós temos tabelas, gráficos, série. Aí eu mostrei a série geográfica, a série temporal, a série específica, os gráficos dela, e agora eu vou mostrar a representação gráfica da distribuição de frequência. A distribuição de frequência, vocês podem ter o histograma. O histograma é a representação gráfica de uma distribuição de frequência através de retângulos justapostos, onde a base é colocada no eixo das abscissas, que corresponde ao intervalo de classe, e a altura é dada pela frequência absoluta das classes. Nós vamos ter isso aqui, ó. Você pega aqui as classes, que é a base, e a altura vai ser a frequência. Então, isso aqui é nós chamamos aqui, ó, de histograma, tá vendo? Histograma é o gráfico da distribuição de frequência, que é esse aqui, ó. Aí, se você pegar o ponto médio de cada uma delas e ligar, você vai ter o polígono de frequência. É outro tipo de apresentação bastante comum para dados quantitativos, né? Que é a distribuição de frequência. Então, você vai ter aqui, ó, ponto médio, liga, você vai ter a distribuição de frequência. Tá bom? Bem, então veja só, você tem um problema de pesquisa, você vai a campo, aí você pega as informações do campo e você constrói essa distribuição de frequência, são essas aqui, ó. Legal, professor, eu já tinha meu problema de pesquisa, já peguei o meu questionário, já apliquei, já peguei os dados, já construí a tabela. E agora, o que eu tenho que fazer? O outro passo é extrair dessas tabelas as medidas de tendência central e as medidas de dispersão, que vai ser, no caso, o nosso próximo tema. E aqui a gente fica até na página da distribuição de frequência, né? Que são essas aqui, ó. Que tem vários exemplos aqui com ponto médio, né? Falando sobre ponto médio, as frequências, tá? Até a página 34. Bem, então, sugestão para vocês de estudo, estudem até a página 34, né? Façam a releitura de tudo isso aí que a gente trabalhou agora. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar as medidas de tendência central e as medidas de dispersão, tá bom? Agora eu vou gerar, a nossa turma aqui, eu vou gerar o nosso... Eu vou gerar agora a nossa frequência, tá? Aí, gente, tem o Meet, né? Dentro do Meet, nós temos uma extensão chamada Meet Attendance Collector. Essa extensão, eu clico nela e ela gera para a gente a lista de frequência de quem está em sala de aula, como eu havia dito para vocês, né? Então, deixa eu fazer isso aqui agora. Attendance Collector. Querem que eu mostre para vocês verem como é que é? Faz. Depois eu mostro para vocês. Deixa eu ver aqui no download dessa lista. Só confirmar se às vezes a gente gera ela, mas ela não vem com nome. Então, vou só confirmar se ela gerou o nome de vocês. Às vezes ela é lenta. Tá gerando aqui o Attendance Collector. Só que ele não vem XLS, às vezes vem CSV. Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.